Modo de produção e meio de produção é o tema da aula de hoje. Então veja bem, se eu utilizo uma chave de fenda, se eu utilizo um martelo, uma pá, mexer na terra, isso são instrumentos. Instrumentos são os meios de produção, ou seja, a forma como eu utilizo para produzir alguma coisa. Num nível mais avançado pode ser uma grande máquina agrícola, pode ser uma empresa robotizada, máquinas, equipamentos, certo? O modo de produção é a finalidade pela qual estou utilizando os meios de produção. E o modo de produção ao qual nós estamos vivendo é o modo de produção capitalista, ou seja, onde os meios de produção utilizados na produção de produtos são feitos com a finalidade de obtenção de lucro. Esse é o tema da aula de hoje, modo de produção e meio de produção. Vamos agora aos detalhes desse tema. Pensa aí. Pensa aí, mais uma aula para você. Tema de hoje, modo de produção e meio de produção. Finalidade, entender os conceitos e as diferenças do modo de produção e do meio de produção. Temas relevantes e essenciais dentro de um modelo de estrutura econômica e capitalista. Primeiro conceito, modo de produção. O modo de produção é a maneira como uma sociedade é organizada para produzir bens e serviços. Consiste em dois aspectos principais: as forças produtivas e as relações de produção. Aí ao lado uma imagem que representa um pouco desse processo, onde nós temos extração de matéria-prima, a transformação da matéria-prima num produto industrializado. Aí tem um exemplo de uma televisãozinha, chega na indústria, no comércio, vai para suas casas, e depois para o descarte. Então nós temos aí extração, produção, comércio, consumo e descarte, alguns fatores que representam aí o modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista está orientado para o lucro. Este é o resultado do investimento realizado por um empresário, por exemplo, depois da venda de seus produtos ou serviços. No capitalismo, o motor das relações produtivas e sociais é o dinheiro. Meio de produção. As partes mais importantes das forças produtivas são os meios de produção, ou seja, as ferramentas e a maquinaria usadas para transformar matérias-primas em produto acabado. Um exemplo é um grande maquinário no setor agrícola, na produção aí de alimentos. De forma que, uma vez que a produção é uma atividade social, todo modo de produção também deve incluir um conjunto de relações sociais, as relações de produção, através das quais as forças produtivas são usadas e define-se o que fazer com os resultados. Esse processo inclui não só relações entre indivíduos, mas também as relações deles com as forças produtivas, se eles são proprietários da terra ou dos meios de produção, por exemplo, ou se recebem salário para usar meios que pertencem a outras pessoas. Portanto, no capitalismo, o motor das relações produtivas sociais é o dinheiro. E para que este possa circular, o capitalismo transforma tudo em mercadoria, pois estas podem ser compradas e vendidas em troca de dinheiro. Então, para reforçar a importância e relevância do tema, uma vez que a produção é uma atividade social, todo modo de produção também deve incluir um conjunto de relações sociais. E essas relações sociais são as relações de produção através das quais as forças produtivas são usadas e define-se o que fazer com os resultados. A fim de estimular que as pessoas comprem e consumam, o capitalismo acaba criando necessidades que não existem, lançando novos produtos para que os indivíduos possam continuar a gastar seu dinheiro. E com esta mentalidade, tudo aquilo que não traz benefícios não é aproveitado e sim descartado. Por outra parte, aquilo que dá lucro é explorado. Essas são algumas concepções básicas desse modelo de produção capitalista, relacionado ao modo de produção e ao meio de produção. Um outro aspecto aqui, representado através de imagem, um antigo modelo feudal, nós temos aqui representado na imagem. O modo de produção capitalista também já passou, a sociedade já teve outros modos de produção também. Por exemplo, sob o feudalismo, as relações de produção tinham um caráter muito diferente. A nobreza não possuía os meios de produção, mas tinha direito a parte do que era produzido nas terras, sobre as quais exercia a autoridade. Os servos eram politicamente submetidos à nobreza, mas tinham o direito de usar a terra e eram os donos de seus próprios meios de produção. Então você tem representado na imagem
o modo feudalista de produção. Um outro aspecto também relacionado ao próprio modo de produção capitalista. Sob o modo de produção capitalista, as relações de produção serão diferentes daquelas praticadas no regime feudalista. Sob o modo capitalista industrial, as relações de produção e as forças produtivas são muito diferentes das que vigoravam na sociedade escravista e feudal. Essas forças incluem tecnologia sofisticada, através da qual a produção é principalmente industrial e não agrária, dependente de insumos maciços de energia de fontes como combustíveis fósseis e energia nuclear. As relações de produção implicam a posse dos meios de produção por uma classe capitalista, controle dos mesmos por uma classe gerencial e uma grande classe de trabalhadores que os utilizam para produzir bens em troca de salário. Então é crucial entender esse conceito de modo de produção e meio de produção no entendimento da nossa organização econômica, política e social na sociedade que vivemos. Atente-se que um conceito para clarear o entendimento entre modo de produção capitalista e meio de produção é a diferença entre feudalismo e capitalismo na seguinte citação. No feudalismo, a base da produção era o feudo, a terra e as relações de trabalho eram baseadas na fidelidade. Já no capitalismo, a base é o capital e as relações de trabalho são reguladas pela remuneração, ou seja, salário, dinheiro. Em ambos os casos, observa-se uma espécie de dominação social dos que possuem os meios de produção, de produzir sobre aqueles que não os possuem. Ou seja, o que há em comum é que o poder econômico está sempre nas mãos daqueles que detêm os meios de produção, as máquinas, os equipamentos, as terras, ou seja, as formas, o maquinário que vai ser utilizado na produção. Então, quem tem os meios de produção tem o poder econômico em suas mãos. Como sugestão de um amplo entendimento do conceito modo e meio de produção, documentário Trabalho Interno, uma boa análise aí desse regime capitalista, das crises por ele gerada. Com relação ao feudalismo, temos aí o filme clássico O Nome da Rosa, também é uma boa recomendação aí para o entendimento do meio de produção e modo de produção no contexto do feudalismo. E um livro para entender toda essa estrutura, que nos ajuda a entender como chegamos a essa estrutura que temos hoje, a origem da família, da propriedade privada e do Estado, conceitos e elementos fundamentais para entender toda essa estrutura econômica e social a qual vivemos. Então esse foi o tema da aula de hoje, modo de produção e meio de produção. Canal Pensa, essa foi mais uma aula para você.